Hello, Arms, estou de volta. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem no dia de hoje, porque nesse dia vamos falar e comemorar juntos mais um aniversário do histórico Golden Closet Film de Tóquio e todos os mistérios que cercam essa joia. O que aconteceu antes dessa viagem, o que aconteceu depois e muito mais. Espero que gostem muito, então bora pro vídeo? Roda a vinheta. (11:08) O legendário 8 de novembro de 2017, data de lançamento do primeiro Golden Closet Film da história. Há alguns dias vivemos mais um aniversário, relembrando desse histórico momento. Eu perguntei a você se havia uma maneira especial de comemorarmos essa data e vocês me deram várias opções de vídeos que teremos muito em breve aqui no canal. Então, se você comentou alguma ideia, possivelmente verá muito em breve aqui no canal. Eu anotei algumas ideias. Alguns me pediram para falar sobre suas famílias, de tanta conexão que existe com os membros, como os muitos detalhes curiosos que foram fazendo desse evento algo histórico. Então hoje vamos conversar um pouco sobre tudo isso, para entendermos a magnitude do que significa, o que aconteceu, sobre que circunstâncias e quem foram os envolvidos em tudo isso, incluindo suas famílias. Isso e muito mais vamos conversar no dia de hoje, então vamos começar. Comecemos contando como isso aconteceu e sobre que circunstâncias foram. No livro do BTS Beyond the Story, capítulo 5, Hero Love, ou Amor Verdadeiro, em 13 de abril de 2018, Jimin filmou um vlog que postou quase um ano depois no YouTube, em 26 de fevereiro de 2019, onde Jimin falou sobre a angústia mental que estava sentindo. Alguns meses antes de gravar esse vídeo, no início de 2018, todos os membros, não somente ele, estavam esgotados tanto físico como mentalmente. Quando perguntaram ao Jimin naquela época, ele disse: "Me senti assim durante um tempo entre os anos de 2017 e 2018, mas acho que os outros membros não estavam cientes naquele momento." Jimin continua: "Uma vez eu estava de mau humor sem motivo algum. No hotel havia uma sala de 3 metros quadrados e entrei lá dentro sozinho e não queria mais sair. Não sei o que me passou pela cabeça na verdade. Não sei por que fiquei assim, mas foi como se eu tivesse ficado deprimido de repente. E logo comecei a me perguntar: por que estou arriscando minha vida assim?" E isso me tranquilizou um pouco. Jimin não entendia por que sentia isso tudo de repente, mas começou a notar que talvez esses sentimentos teriam se acumulado com o tempo até que ele não pudesse mais controlar. "Estávamos todos muito ocupados", disse. "Trabalhávamos todos os dias. E ver que seguíamos com esse ritmo, digamos que eu tinha dúvidas. Era como se eu tivesse começado a sentir as coisas que havíamos perdido ao nos tornarmos cantores, pessoas famosas. Muitas vezes pensava: a felicidade é isso?" E principalmente ao sentir os olhares das pessoas, não só do Army, esses sentimentos voltavam ainda mais intensos. Nessa parte do livro diz que o Golden Closet Film em Tóquio, publicado no YouTube em 8 de novembro de 2017, é um testemunho que deixaram Jungkook e Jimin da época mais dura que enfrentavam mentalmente. Jimin conta: "No dormitório éramos os últimos a irmos para a cama. Gostávamos de conversar, de passar um tempo. Jungkook e eu tínhamos muitas coisas em comum.
Um dia dissemos que iríamos viajar, que gostaria de ir ao Japão, e então fomos. Quando anunciamos pela primeira vez os planos de viagem, os integrantes do BTS ficaram preocupados a princípio. BTS já eram estrelas internacionais e, como era natural, os outros se preocupavam pela sua segurança. Ao final do dia, um funcionário da Big Hit do Japão decidiu ajudá-los e, tomando todas as medidas de segurança necessárias, eles fizeram a viagem. Jungkook relembra daqueles dias. Quando chegamos ao Japão, um funcionário da empresa estava nos esperando no aeroporto. Já havia pedido um táxi assim que chegamos no aeroporto e saímos correndo com a bagagem. Entramos no táxi como se estivéssemos fugindo e partimos a toda velocidade. Havia fãs ali. O que Jungkook diz? Parece que materializava suas preocupações. No entanto, nesse momento, era Halloween. E isso foi como um presente inesperado. Jungkook sorri e diz: saímos por aí com máscaras do filme Pânico, uma túnica preta que nos cobria o corpo e guarda-chuvas pretos combinando. Quando as pessoas se aproximavam de nós, tirávamos fotos. Era divertido. Andávamos observando as pessoas e quando fomos jantar, tiramos as máscaras e comemos. Jungkook comenta dessas recordações e fala da alegria que sentiu com essa experiência tão simples. Andávamos por um beco. Não havia muitos carros. Havia as luzes dos postes. Era algo lindo. Então Jimin disse que seus pés doíam e fomos mais devagar. Essas coisas simples eram muito divertidas. 저번에 식당에서 그거 진짜 이거 먹지 않았나? 2시간 반이나 기다렸지. 나 오늘 갔는데 줄 서 있지? 줄 엄청 많았어. 나도 가서 사서 먹었어. 우리가 제일 먼저 갔잖아. 우리 멤버 중에 내가 그 태민 형한테 물어봐가지고. 아 그래? 그래 우리 그래서 거기 갔었잖아. 가가지고 먹고 걸어갔잖아 시부야까지. 그랬나? 근데 시부야까지 차 타고 2-30분인데 우리가 어떻게 걸어왔는지 모르겠다. 어? 그때 기억으로 한 30분 만에 걸어왔던 것 같은데. 그래서 형이 발이 아파하지 않았어? 심지어 구두 신고 있어가지고 아파했지. A parte divertida dessa viagem foi justamente que caiu no Halloween. Que Jungkook diz que foi como um presente para eles poder sair com máscaras sem que ninguém soubesse quem eram eles, poderem desfrutar da noite, de verem todos fantasiados ou parte deles, sentindo-se conectados, porque os dois estavam sozinhos. Então, com esse capítulo do livro chamado Real Love, ou Amor Verdadeiro, muda a nossa perspectiva sobre o Golden Closet Film, que não foi só uma viagem de férias ou para relaxarem, foi um momento para se reconectar. Nenhum dos membros estavam bem naquela época, e no caso de Jimin era evidente, porque inclusive ele falou sobre isso. Quando era o aniversário de Jimin naquele ano, Jungkook postou essa imagem com a mensagem: ainda não acabou, pois essa maravilhosa viagem estava apenas começando. E é incrível como eles poderiam escolher qualquer outra coisa para fazer, algo diferente, mas era como se tudo estivesse acontecendo para ser com Jimin, porque quando Jungkook também se sentia sobrecarregado, preparou toda essa viagem para que fosse inesquecível para Jimin, para ambos, e para trazer a felicidade novamente para suas vidas. Relembrar da felicidade das pequenas coisas, as fantasias, ver a lua, sair para fazer compras, sair para comer, ou de mim se cansando no caminho, ver as luzes, desfrutar das pequenas coisas, porque aqui o importante era a companhia.
com esse significado de apreciar as pequenas coisas, os detalhes, o apoio mútuo, ajudar para que a outra pessoa se sinta melhor, com esse significado, vamos para o próximo ponto, que é There For You. There For You, de Troye Sivan, é uma música que Jungkook escolheu como trilha sonora desse vídeo. Uma música pela qual Jungkook pagou pelos direitos autorais para poder utilizá-la, sendo uma música que Troye dedicou ao seu namorado. Uma música que fala sobre o apoio entre um casal, mas esse apoio deve ser mútuo. A letra diz: mas eu não posso fazer isso sozinho. Às vezes eu só preciso de uma luz. Se eu te ligar, preciso de você do outro lado da linha quando suas lágrimas rolarem. No seu travesseiro como um rio, eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar ao seu lado quando você estiver gritando, mas só ouvirem você sussurrar. Eu vou ser barulhento para você, mas você tem que estar ao meu lado também. Vemos esse vídeo, ouvimos a música e a letra em geral é linda. Mas, se trouxermos à nossa mente a lembrança do Jungkook dizendo que sempre investiga a letra das músicas que escuta, porque para ele importa saber o significado, acredito que definitivamente ele investigou e entendeu o significado dessa música, pela qual inclusive pagou os direitos. E depois de ler o que eles disseram no livro, se essa música parecia linda antes, agora teria todo o sentido do mundo. Essa viagem aconteceu em um momento difícil para todos os membros, mas em particular para ambos. Foi a forma de reconectar, de apoiar-se, de saber que sempre estariam lá um para o outro. E essa música resume esse sentimento perfeitamente. Também me perguntaram muito sobre suas famílias, se suas famílias sabiam sobre essa viagem, se sabiam da conexão tão linda que tem esse belo casal. Se falarmos que essa viagem aconteceu em 2017, os meninos tinham mais de 5 anos de convivência. Então, somente seguindo essa lógica, óbvio que os membros conhecem os pais de todos. Os pais com certeza sabem da conexão que existe com cada um. Mas, quando se trata de Jimin e Jungkook, os dois de Busan, nossos príncipes de Busan, com certeza se lembram que se tornou viral no aeroporto, onde quem estava presente disse que foram se despedir de seus familiares. Disseram que viram o pai de Jimin, o irmão de Jungkook, e há quem diz ter visto também o pai de Jungkook. A questão é que é claro que eles sabiam dessa viagem. Se os membros estavam passando por um momento difícil, então possivelmente eles visitaram suas famílias e falaram com eles. E depois de estarem reunidos com a sua família, depois disso eles decidiram fazer essa viagem juntos, onde sua própria família os levaria no aeroporto. Então, em resumo, o pai de Jimin sempre faz eventos em apoio aos lançamentos de Jungkook. Tem itens de Jungkook dentro da sua cafeteria, como esse chapéu, esse boné, e ele até deu um autógrafo na foto de Jimin e Jungkook para uma ARMY que estava visitando o café. A mãe de Jungkook nesse dia ficou super feliz quando falou com Jimin e disse que o ama. 우리 지민이에요. 진짜 소름 돋는 게 딱 지민이에요, 지민이. 지민아 잘하네. 감사합니다 어머니. 덕분에 문제 맞췄어요. 엄마 맞춰서. Preparou sopa de algas no dia do aniversário de Jimin. 의미도 있고, 저는 공연 전전날에 여기 저희가 공연 전전날에 내려왔거든요. 그때 저는 생일이어서 생일날 또 부모님이 그렇죠. 미역국 해주셔가지고 저는 먼저 본집에 갔다 왔습니다. 지민이는 또 나도 본집 갔다 왔어. 잘했어. 나도 미역국 먹었어. 진짜 너 왜 먹었어? 지민이 생일이야. 어머니가 좋으시네. 어머니가 지민 생일 가 먹자. 지민 생일 아이가 이러면 니 뭐라.
예, 수고하셨습니다. JK 안경. E nem sequer se surpreende ao saber que ele sempre está junto a Jungkook. 엄마, 촬영한다. 지민이 형님은 가서 또 얼굴을 응. 피곤했나? 이래서 안 놓고 그냥 아침이라. 이름이 있어서 그렇지. 지민이 형님하고 같이 뭐 하는 거야? 태양이 형도 같이 와가지고. 그래? 아. 같이 먹었어? 이제 먹으러 가려고. 추석 때는 엄마 오는 거다. 아따. 그래, 조심해서 하고 조심히 올라오세요. 예. 사랑합니다. 밥 맛있게 먹어. 1108 se tornou especial pelo dia que Jungkook escolheu para publicar sua obra-prima Golden Closet Film. Nunca esqueceremos do quão feliz ele estava por publicar sua criação. 기분이가 굉장히 좋다. 찍고 편집한 거예요? 네. 앞에 인트로까지 제가 다 만들었습니다. 왜 골든 클로젯 들어요? 제가 처음 작업을 시작한 게 옷장에서 시작했어요. 그래서 제 작업실 이름이 골든 클로젯이에요. Até Namjoon se surpreendeu com quão feliz ele estava, como ele aplaude, de como ele diz a todos do processo de produção, de como chegou ao nome de GCF. Como é lindo ver isso. 처음 작업을 시작한 게 옷장에서 시작했어요. 그래서 제 작업실 이름이 골든 클로젯이에요. E não podemos esquecer que Jimin também nos mostrou um pouco da viagem, ao seu estilo, com seu próprio vlog. Em uma entrevista japonesa, Jimin disse que Tóquio foi uma viagem completamente privada e Jungkook quem organizou tudo, inclusive as passagens de avião, acompanhados das suas famílias no aeroporto. Em Tóquio, receberam a ajuda de um funcionário que havia pedido um táxi para eles por motivos de segurança, mas a partir daí a viagem foi completamente deles dois. E depois de chegarem de viagem, durante essa apresentação, eles estavam assim, muito próximos. Isso é lindo, essa proximidade deles, depois de voltarem de uma viagem tão significativa para eles, é gratificante. E os próximos dia 8 seguiriam sendo especiais. Um mês depois, no dia 8 de dezembro, eles estavam em live. E o que dizer do flash desses dois durante toda a transmissão? 있으신지. 어디서 탔지 않습니까? 네, 괜찮습니다. 내 마음이 타는 냄새. 아이씨. 아, 왜 이렇게 됐어 너? 진영 때문이에요. 아, 왜 이렇게 됐어? 그런 거 좀 보고 배우지 말라고 했잖아, 형이. Mais pra frente, em 8 de janeiro, juntos, viram a primeira neve da temporada. O que na Coreia, um casal ver a primeira nevada da temporada simboliza um amor para sempre. 눈이 와요. Dias depois de publicar o Golden Closet Film, em 19 de novembro de 2017, se apresentaram no American Music Awards e Jungkook estava tão perto de Jimin. Em 2023, durante essa primeira live que Jungkook fez, vestido de preto e branco, começou exatamente às 8h11
e nessa live colocou a música There For You e automaticamente a relacionou à sua viagem com Jimin. Também escutou Christmas Day, outra música com Jimin. 이 그거잖아. 내가 그 지민이 형이랑 여행 갔을 때 그 한 노래잖아. E depois de mais de 6 anos, eles seguem lembrando dessa viagem com carinho. Em Are You Sure, nos contaram que escolheram voltar a viajar para o Japão justamente por quão significativa e especial que havia sido a primeira viagem. 우리 첫 여행 그랬잖아. E os 2 dias antes deles viajarem para Sapporo, esses 2 dias que estiveram em Tóquio seguirá sendo um mistério, algo super privado deles dois. Espero que eles tenham conseguido reviver todas as histórias e memórias que criaram naquela primeira viagem. Essa história será especial para sempre. Eu não me canso de repetir, de recordar, porque se eles, depois de 6 anos que aconteceu, ainda seguem se lembrando com carinho, por que nós também não? Pois lembraremos para sempre dessa histórica viagem. Uma viagem que simbolizou a reconexão deles, trazendo felicidade às suas vidas novamente, lembrando do porquê eles fizeram, o que fizeram, e esse ato de amor em oferecer amparo e conforto em momentos de escuridão um para o outro. Vamos continuar criando lindas lembranças com nossos príncipes de Busan, Jimin e Jungkook. E bem, isso foi tudo no vídeo do dia de hoje. Espero que tenham gostado de reviver mais uma vez esse significado tão bonito do 1108. Eu sei que há muitos mais tópicos para falar, mas eu não queria deixar passar essa data, celebrar esse dia histórico. E eu vi alguns comentários sobre algumas referências de temas para seguirmos celebrando o dia 1108. Deixem aí nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui e lhes trarei em breve aqui no canal. Eu estarei lendo os comentários, mas agora isso é tudo da minha parte nessa ocasião. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores, e se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijos e até a próxima!